Olá, irmãos, graça e paz. Nós vamos compartilhar novamente a palavra de Deus pelos meios de comunicação. Então, eu não sei que horário os irmãos vão estar vendo essa mensagem, mas ela será transmitida provavelmente ainda hoje. E nós queremos compartilhar a palavra de Deus através da passagem bíblica de 1 Reis e 2 Reis, no capítulo 17, 1 Reis 17 e 18. Os irmãos conhecem bem essa passagem, onde fala sobre a vida do profeta Elias, as circunstâncias que o levaram a aparecer no cenário do povo naquele tempo. Então nós queremos ver algumas coisas relacionadas a esse profeta. E ele aparece num momento muito difícil, né, uma história sombria, na verdade, do povo. E a moral dessa passagem, desse momento da vida de Elias, é que Deus é Senhor da história. Quando o povo e seus líderes o buscavam e obedeciam às suas leis, resultava em paz e prosperidade. O desastre político e econômico tomou conta de Israel e Judá como consequência direta do enfraquecimento da moral e da religiosidade da nação. Então é nesse período crítico que de forma repentina o profeta de Deus aparece. Baal era adorado como um deus do clima, né? Eles pensavam que ele podia impedir ou favorecer a produção da terra. E esses dois capítulos aqui é onde tem um embate muito grande entre o profeta de Deus e os profetas de Baal. Texto bastante conhecido. Mas é nesses tempos de dificuldade, de lutas, de momentos difíceis, é que realmente o povo de Deus deve se apresentar. É nessas horas que nós vemos que nós temos muito a oferecer. Então nós vamos ver algumas características, algumas marcas de um cristão autêntico. Vivemos um momento difícil da história da humanidade, um momento onde nós estamos enclausurados por causa da pandemia, por causa de tantas outras coisas, mas temos visto também a corrupção, temos visto a incredulidade, temos visto a frieza, a apostasia das pessoas com respeito à palavra de Deus. Então nós vamos ver algumas marcas aqui de um cristão autêntico. No advento das máscaras, aí esses dias eu até saindo do supermercado, quase não reconheci um dos nossos irmãos usando máscara, então tive que dar uma observada no biotipo dele, no jeito de andar, para poder reconhecer, né? Mas um cristão autêntico, ele deve ser reconhecido automaticamente por suas ações, pela forma como se comporta. Então vamos ver alguns aspectos aí da narrativa de 1 Reis 17 e 18, a respeito de um cristão autêntico. Primeira marca de um cristão autêntico é aquele que vive na presença de Deus em tempos marcados pela corrupção. E nós estamos vivendo tempos marcados pela corrupção. Na verdade, a corrupção não é nada nova. Nos tempos de Elias, no Velho Testamento, já existia esse tipo de corrupção. Mas veja, 1 Reis 17, versículo 1, diz assim, ó. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Capítulo 18, versículo 15 diz assim: Disse Elias: Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei diante dele. Assim diz o Senhor dos exércitos, perante a face de quem eu estou. Um cristão autêntico, ele se apresenta na presença de Deus em tempos marcados pela corrupção. Não adianta nós tentarmos viver uma vida com Deus apenas nos momentos fáceis. Momentos difíceis também nós precisamos dessa fidelidade a Deus. Um cristão autêntico é aquele que aponta os pecados do seu povo em tempos marcados pela infidelidade espiritual. Hoje nós vivemos dias marcados por isso também. Não era diferente nos tempos de Elias.
Se nós observarmos versículo 18, capítulo 18, versículo 18 até o 21, diz assim a palavra de Deus. Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos Balaíns. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que comem na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Geralmente, quando nós temos mente e consciência culpada, nós não temos respostas para os questionamentos de Deus. E não deve ser assim na vida de um cristão. Nós temos que estar preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há no nosso coração. Aquele tempo era marcado pela infidelidade espiritual e os nossos tempos também. Então, um cristão autêntico deve ter coragem de apontar os seus próprios pecados, mas também dizer ao povo que eles estão em pecado. Um cristão autêntico é aquele que restaura o altar de Deus em tempos marcados pela apostasia religiosa. Pessoas estão abandonando a fé com imensa facilidade. Provavelmente nós teremos muita dificuldade em arrebanhar novamente as pessoas para o convívio da comunhão da igreja depois que essa pandemia passar. Então será uma luta muito grande e nós precisamos vigiar o nosso coração. Lá no livro de 1 Reis, no capítulo 18, versículo 30 e 31, diz assim a palavra de Deus. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a Elias. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número de tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o seu nome. Irmãos, nós sabemos que o nosso altar que nós temos hoje, nos tempos em que nós vivemos, é o nosso coração. Quantos altares estão em ruína? Quantas pessoas estão vivendo uma vida distante de Deus, sabendo que Deus as quer por perto, sabendo que Deus as quer junto dele? Então nós precisamos estar atentos à apostasia religiosa. Precisamos estar atentos que esse mecanismo que nós estamos usando de levar a mensagem através de redes sociais, ele é apenas mais um, mas ele não substitui a Igreja de Cristo. E nós precisamos orar sem cessar cada dia mais para que nós possamos nos reunir o mais rápido possível para nos estimularmos aquelas ações que levam às boas obras. Um cristão autêntico é aquele que crê na manifestação de Deus em tempos marcados pela incredulidade. Capítulo 18, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor: Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E o povo respondeu e disse: esta palavra é uma palavra boa. Versículo 36 diz assim: No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Respondeu-me o Senhor, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Responde-me, responde, Senhor, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Irmãos, o Senhor é Deus, nunca deixou de ser Deus, nunca deixará de ser Deus, e nós precisamos manifestar que cremos nesse Deus
nesses tempos de incredulidade, onde as pessoas, por motivos tão variados, acabam não crendo em mais nada em suas vidas. Um cristão autêntico é aquele que ora pela restauração da sua nação em tempos marcados por uma terrível sequidão. Todos nós estamos vivendo esse tempo. Ninguém está livre das coisas que estão acontecendo nos nossos tempos. Não tem parâmetro para onde as coisas serão levadas ainda. E nós precisamos, assim como ouvimos nos estudos sobre o livro de Atos, orar, orar, orar e continuar orando em todo tempo e lugar, não só para que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, mas tenha da nossa nação e do nosso mundo, onde centenas de milhares de pessoas que creem em Deus, que vivem a vontade de Deus, estão enfrentando também essas lutas. Versículo 41 até o versículo 46 diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come, bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: Sobe e olha para o lado do mar. Elias olhou e disse: Não há nada. O moço olhou e disse: Não há nada. Então lhe disse Elias: Volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. Um cristão autêntico é o que ora pela restauração de sua nação em tempos marcados por terrível sequidão. E é isso que nós estamos vivendo, meus amados irmãos. Uma terrível sequidão. Quantas pessoas estão nos seus lares, enclausuradas, pensando no dia de amanhã, com medo talvez de pegar algum tipo de enfermidade. Embora já tenhamos falado muitas vezes e de muitas maneiras que Deus é o nosso protetor. É Ele que cuida de nós. E seja qual for o tipo de circunstância que nós vamos passar, precisamos continuar confiando nele. Veja que nesses textos que nós estamos compartilhando, as formas que Deus cuidou de Elias, por exemplo. Em um momento, Deus diz para ele para um determinado lugar, perto de um riacho, e onde tinha água, mas a comida, corvos levavam para ele todo dia, e ele não passou fome e nem sede. Em um outro momento da vida de Elias, ele foi auxiliado por uma pessoa que não podia se esperar nada dela, a viúva de Serepta, que não tinha nada nem para ela, nem para o seu próprio filho, mas teve o suficiente para acolher o profeta. Então Deus, irmãos, cuidará de nós em cada uma dessas maneiras que Ele utiliza, às vezes maneiras das mais improváveis possíveis, porque Deus é o Deus dos impossíveis. Então nós queremos, através dessas meditações, através de levar até você esses alertas, esse estímulo de vida, que você possa fazer diferença nos lugares onde você está. Talvez você está dentro da sua casa há muito tempo e isso não era uma coisa comum, não era normal. Porque você tinha sua vida fora de lá, trabalhava o dia inteiro, às vezes chegava só de noite. Mas hoje há tempo suficiente para estar com a família, há tempo suficiente para orar, há tempo suficiente para ler a Bíblia, há tempo para fazer coisas suficientes para manter a sua fé viva, enquanto nós não pudermos estar juntos novamente. Então, irmãos, fiquem atentos. Observem quanta corrupção tem do nosso lado. Quantas pessoas estão levadas pela ganância, estão levadas pela vida fácil, né? Nesse momento em que nós estamos vivendo essa terrível situação de tantos milhões de mortes no mundo, há pessoas que estão
enchendo os seus bolsos. A política já não é mais confiável. As pessoas que deveriam nos representar não conseguem fazer mais aquilo que é devido. Preste atenção quando você observar infidelidade espiritual. Alerte as pessoas que Deus é um Deus fiel, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Preste atenção na apostasia religiosa. Pessoas que estão deixando Cristo de lado por conversas, por coceira nos ouvidos, como diz a palavra de Deus. Preste atenção na incredulidade. Às vezes nós mesmos falamos coisas para as pessoas, mas elas não acreditam naquilo que nós estamos falando. De certa forma, a Bíblia já nos alerta a respeito disso, mas a tendência é essas coisas piorarem. Preste atenção também na terrível sequidão que vive muitas pessoas. Pessoas que estão definhando por causa do distanciamento que elas têm do nosso Deus. Seja um cristão autêntico. Seja verdadeiro. Use máscaras para se proteger, mas não use máscaras para se esconder de quem você é. Deus está atento, Deus está olhando. E nós podemos fazer centenas de coisas longe dos olhos humanos. Mas sabemos perfeitamente que não escaparemos dos olhos de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nós somos gratos, ó Pai, por esse momento em que nós podemos estar ouvindo essa palavra, meditando nela. Não podemos, Senhor, aprofundar tanto, às vezes precisamos ser mais rápidos por causa do meio de comunicação que estamos usando, mas esperamos que ouvindo, que meditando, olhando novamente os textos em nossa casa, refletindo sobre eles, nós possamos encontrar coragem suficiente para não deixar que o nosso mundo desmorone com relação às coisas das quais nós temos falado e temos visto. Então abençoa o seu povo, ó Pai, cuida de cada um de nós. Leva-nos, Senhor, em segurança aos lugares onde nós estamos inseridos. Protege-nos, Senhor, das enfermidades, das doenças, das pragas. E ajuda-nos, ó Deus, a manter a nossa fé viva, para podermos, quando estivermos juntos novamente, reunidos como igreja do Senhor, poder estimular uns aos outros. Poder, ó Deus, contar uns aos outros o que tem acontecido em nossas vidas e como o Senhor tem se mostrado cada dia mais poderoso nas nossas famílias. Obrigado, ó Deus, por todas as coisas que nós temos recebido do Senhor, tanto as boas quanto aquelas, ó Deus, que nos desafiam a fé. Queremos orar pelos nossos irmãos enfermos, ó Deus, para que a sua mão poderosa esteja sobre ele. Como diz a sua palavra, afofando-lhe a cama nesses dias. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém.